A capacidade de planejar o futuro é uma característica fundamental de nossa civilização. A humanidade jamais poderia ter prosperado se não tivéssemos organizado e projetado nosso futuro. Por exemplo, considere a Grande Muralha da China. A Grande Muralha da China levou quase 2000 anos para ser construída, embora tenha levado séculos para ser construída e atualizada. Foi um dos maiores feitos de engenharia do mundo, com uma extensão total de 21.000 quilômetros, mas significou gerações de pessoas gastando suas vidas construindo algo que nunca foi concluído. Isso mostra como a capacidade humana de fazer planos de longo prazo pode levar a alucinações. No entanto, há uma diferença fundamental entre planejar e se preocupar. Enquanto o planejamento é construtivo e se concentra nas próprias ações no futuro conceitual, a preocupação é repetir cenários possíveis e até irrealistas repetidas vezes. Significa tentar controlar o incontrolável. Nossas preocupações podem consistir em fantasias que nada têm a ver com a realidade. Mas por algum motivo ainda estamos preocupados porque acreditamos que isso vai nos ajudar de alguma forma. Infelizmente, a preocupação muitas vezes faz mais mal do que bem. Este vídeo mostra por que você deve parar de se preocupar. A grande maioria não vai acontecer. Existe uma certeza inquestionável em relação ao porvir. O futuro é imprevisível. Ao longo da história, encontramos numerosas pessoas que alegavam ter o dom da previsão, mas em sua maioria, essas previsões mostraram-se vagamente verdadeiras ou completamente falsas. Devemos encarar o futuro como uma tela em branco, na qual qualquer coisa pode ocorrer, uma dádiva e uma maldição simultaneamente. No entanto, nossa mente não se sente confortável com a incerteza. É por isso que as religiões, que oferecem respostas sobre o destino humano, podem ser tão reconfortantes, pois preenchem, de certa forma, a tela vazia com algo concreto. Quando confrontados com um futuro incerto, nossa mente tende a criar diferentes cenários possíveis. Isso pode ser benéfico no planejamento, pois nos permite antecipar e agir com base em suposições. Por exemplo, ao saber que tempos financeiramente difíceis estão se aproximando, podemos nos preparar gastando menos e poupando mais. No entanto, quando nos preocupamos, nossa mente produz em massa previsões, inclusive sobre assuntos irrelevantes. E pior ainda, elas se repetem incessantemente em nossa cabeça. É provável que muitas dessas situações que imaginamos sequer venham a ocorrer. Poderíamos explorar inúmeras possibilidades e ainda assim estar equivocados. Qual é o propósito dessa tarefa impossível de desvendar precisamente o que o futuro reserva? É inútil. Como afirma o autor Roy T. Bennett, preocupação é uma perda de tempo. Não importa o quanto você se preocupe, nada vai mudar. Portanto, não se preocupe, seja feliz. Não podemos controlar o futuro. A dificuldade surge quando temos o desejo de controlar o futuro. Ao tentar controlá-lo, nossa mente tenta projetá-lo como se fosse o presente. Ela tenta calcular todas as possíveis opções. Se soubéssemos exatamente o que aconteceria, teríamos uma vantagem significativa sobre nossas ações. Poderíamos antecipar quando os relacionamentos terminariam, ou quais ações comprar para obter riqueza. No entanto, também é importante lembrar que não podemos controlar o passado. A única coisa que temos controle são nossas ações no aqui e agora. A procrastinação, por exemplo, muitas vezes ocorre porque não conseguimos deixar de lado o passado e o futuro e nos concentrar na tarefa atual. No presente, temos a capacidade de criar e influenciar o futuro, mas isso requer foco no que podemos fazer agora. Ao dividir uma tarefa em partes gerenciáveis, torna-se mais fácil manter o foco, pois nos esquecemos temporariamente do resultado final. Isso nos liberta do peso de cumprir metas que parecem quase impossíveis de alcançar, pois a preocupação apenas nos impede de agir. Quanto mais vivemos no futuro, mais nossa ansiedade sabota nossos esforços para criar mudanças. Como está escrito na Bíblia, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E como disse Sêneca, não se deixe consumir pela ansiedade em relação ao futuro, pois o presente é o único momento que você realmente possui. Muitas vezes não valorizamos certos eventos adequadamente. Uma característica das pessoas que se preocupam cronicamente é o desejo de resultados específicos, enquanto o oposto ocorre para outros. Por exemplo, muitas pessoas se preocupam com as redes sociais
porque desejam obter curtidas como validação ou se preocupam com seus empregos por medo de perdê-los. Ao explorar vários cenários possíveis, a mente tenta evitar o que é contrário ao que deseja e se apegar ao que almeja. No entanto, mais uma vez, o futuro é incerto. Portanto, não sabemos se as coisas que desejamos que aconteçam são verdadeiramente boas e as coisas que não queremos que ocorram são realmente ruins. Há uma história taoísta que ilustra o que acontece quando julgamos com base no desconhecido. Ela narra sobre um velho agricultor cujo cavalo fugiu. Ao ouvirem a notícia, os vizinhos vieram visitá-lo e disseram: "Que azar!" O fazendeiro respondeu: "Talvez." No dia seguinte, o cavalo retornou acompanhado por 3 cavalos selvagens. Os vizinhos exclamaram: "Isso é maravilhoso!" O fazendeiro novamente respondeu: "Talvez." No dia seguinte, o filho do fazendeiro tentou montar um dos cavalos selvagens, mas foi arremessado e quebrou a perna. Os vizinhos expressaram simpatia. "Que infortúnio!" Novamente o fazendeiro respondeu: "Talvez." No dia seguinte, o exército veio recrutar o filho para a guerra, mas ao notarem sua perna quebrada, o dispensaram. Os vizinhos parabenizaram o velho agricultor, dizendo o quão sortudo ele era por seu filho ter sido poupado da guerra. E novamente, o fazendeiro respondeu: "Talvez." Essa história taoísta mostra que não podemos julgar o que é desejável ou indesejável, pois não sabemos como as coisas irão se desenrolar. Algo que parece ruim pode se revelar uma bênção e vice-versa. Portanto, não faz sentido desejar resultados específicos se não podemos avaliar seu verdadeiro valor. Perder um emprego pode ser a melhor coisa que nos aconteceu. O fim de um relacionamento pode abrir portas para inúmeras outras possibilidades na vida. Simplesmente não sabemos. Mas é reconfortante ter em mente que após a tempestade vem a bonança. É fundamental mencionar que se preocupar é prejudicial para a nossa saúde. A preocupação deriva do medo e apenas gera mais medo. E lembrem-se, Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. A ansiedade crônica proveniente da preocupação afeta nosso sistema imunológico e pode levar a doenças físicas. Ao nos tornarmos mais suscetíveis à doença, criamos mais uma coisa para nos preocupar. Conscientes das consequências devastadoras e do fato de que a maioria das coisas com as quais nos preocupamos não acontecerá, e de que não podemos julgar corretamente se algo é bom ou ruim, podemos priorizar a saúde mental acima de todas as coisas que não podemos controlar.